sexto, operação 5, revisão. A revisão ocorrerá em 3 situações. A primeira delas, quando houver necessidade de mudança do local de votação. Então, notem, quando houver necessidade de mudança do local de votação. Só que tem um detalhe importantíssimo, é no mesmo município. No mesmo município. Caso contrário, eu me utilizarei da operação 3, que é transferência. Tudo bem? Então, atenção, revisão, operação 5, dentro do mesmo município, para mudança de local de votação, operação 5. Tudo bem? Essa, então, é a nossa primeira situação. Qual que é a segunda situação? Para retificar dados pessoais. Tá bem? Também é um ponto possível na operação 3, quando se tratar de transferências, em conjunto ou não, com eventual retificação de dados. Tá bem? Então, notem que a retificação de dados pode ocorrer na operação 5 e na operação 3, se necessário. Tá bem? Bom, e terceira situação, para regularização de inscrições canceladas. E aí, ó, a coisa agora vai ficando cada vez mais resumida para você, porque você, caro amigo, querida concurseira, você já sabe isso. Quais são os casos de inscrições canceladas que estudamos até agora? 019, falecimento. 027, dupli e plurali. Duplicidade e pluralidade, que estudaremos mais adiante. Fase, código fase 035. Olha o 3 aqui. 3 eleições consecutivas sem votar. E fase 469, para cima e para baixo, revisão do eleitorado. Tá bem? Para cima e para baixo, 6, 9, para cima e para baixo, revisão do eleitorado. Artigo 6º, operação 7, segunda via. Para o eleitor com inscrição regular, será permitida a emissão de segunda via, obviamente que sem nenhum tipo de alteração. Afinal de contas, é uma segunda via. Tudo bem? Bom, artigo 8º, a data de domicílio não será alterada nas hipóteses de revisão e segunda via. A data de domicílio do eleitor não será alterada nos casos de operação 5, revisão, operação 7, segunda via. Detalhe, o título nessas 2 situações será expedido impresso automaticamente. E agora trataremos do alistamento eleitoral, mas antes, uma pequena súmula do Superior Tribunal de Justiça, súmula número 368, que nos diz ela: compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar os pedidos de retificação de dados cadastrais da Justiça Eleitoral. Então, se eu tenho necessidade de alguma retificação de dados e isso não me foi concedido, eu posso recorrer à Justiça Comum Estadual, que é ela, o órgão e a instância competente para processar e julgar os feitos, os pedidos referentes à retificação de dados junto à Justiça Eleitoral. Tudo bem? Bom, do alistamento, artigo 9º. No cartório eleitoral ou posto de alistamento, o servidor da Justiça Eleitoral preencherá o RAI. Notem que a lei, a resolução nos diz em preencher, mas atualmente é tudo praticamente na base da digitação, é feito no computador. Mas naqueles lugares onde não há acesso à internet ou coisa do gênero, ainda se utiliza sim o formulário RAI, tudo bem? Bom, por isso a lei nos diz preencherá. No cartório eleitoral ou posto de alistamento, servidor da Justiça Eleitoral preencherá o RAI de acordo com os dados constantes no documento do eleitor e deverá ser preenchido o RAI ou digitado na presença do requerente. Então, notem, o servidor deverá preencher o RAI, obviamente, com os dados constantes no documento do requerente. E esse preenchimento ou digitação deverá ser feito na presença do eleitor. Tudo bem?
Então, parágrafo 2º, o requerente escolherá o local de votação somente dentre aqueles referentes à zona eleitoral de alistamento, certo? Bom, e aí nós temos aqui uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, a resolução 21.407 de 2003, que nos diz que da impossibilidade de o eleitor escolher local de votação pertencente à zona eleitoral diversa daquela em que tem domicílio, tá bem? Então, se eu informo que o meu domicílio é tal, somente na zona eleitoral daquele respectivo, daquele meu domicílio, que eu poderei fazer o meu alistamento, tá bem? Escolher o meu local de votação. Então, atenção a isso aí. Haverá à disposição do eleitor, no cartório eleitoral ou posto de alistamento, uma relação com todos os locais de votação da zona com os respectivos endereços, tá bem? E parágrafo 4º, a assinatura será necessária ou a impressão digital do polegar direito na presença do servidor. A impressão digital será para o caso de pessoa analfabeta, tá bem? Então, o que nos diz aqui, a parte do alistamento, artigo 9º, a súmula diz que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar os pedidos de retificação de dados cadastrais, bem, então, importante essa jurisprudência aqui. E artigo 9º, cartório eleitoral ou posto de alistamento, o servidor deverá preencher o RAI na presença do eleitor. E, detalhe, o requerente escolherá o local de votação e haverá uma relação com todos os locais de votação com o respectivo endereço, tá bem? E depois será necessária a assinatura ou a impressão do polegar direito, no caso de analfabetos, na presença do servidor da Justiça Eleitoral. Tá bem, amigo? Artigo 10. Antes de submeter o pedido a despacho do juiz eleitoral, todos os espaços reservados no requerimento de alistamento eleitoral, o RAI, deverão, hein? É ato vinculado, ser preenchidos pelo servidor habilitado à prática de atos reservados ao cartório. Tudo bem? E em cada zona eleitoral haverá relação de servidores habilitados que serão identificados pelo número do título eleitoral. Tudo bem? E artigo 11. Caso a emissão do título eleitoral não seja imediata, será atribuído o número de inscrição e o servidor determinará a assinatura do formulário e destacará e entregará o protocolo de solicitação, tá bem? E aí nós temos aqui um pequeno adendo, um comentário, que com relação à lei das eleições, que é a lei 9.504 de 97, o artigo 91 diz que retenção de título eleitoral ou comprovante de alistamento eleitoral constitui crime para o servidor e será passível de detenção ou serviços comunitários de 1 a 3 meses, mais multa no valor de 5.000 a 10.000 UFIR. Tudo bem? Bom, isso tudo combinado também com o artigo 295 do Código Eleitoral, caso você queira conferir aí. Seria isso, caro amigo, e não se esqueça, gostou? Curta, compartilhe essa ideia, deixe seu comentário caso tenha alguma dúvida ou alguma sugestão, e no mais, até o nosso próximo encontro.